Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Que bom que a gente está aqui juntinho. Eu vou trazer uma respiração para gente. Deixa eu só arrumar aqui meu microfone. Bom, o Zoom, né, não é o melhor lugar para a gente se encontrar aqui, mas é o que a gente tem hoje. Então, dentro das limitações, eu vou propor uma prática muito inspirada no Yoga Sutra, porque o Sutra 10 do segundo capítulo, Patanjali fala que precisamos primeiro pacificar a mente quando ela está muito tensa, muito ativa, muito perturbada, né? E assim a gente depois pode ver o que está acontecendo de fato, entender um pouco sobre os nossos padrões, entender um pouco sobre os gatilhos que estão levando a nossa mente para toda essa agitação. E assim a gente sair desse ciclo do sofrimento que a gente acaba entrando, né, e depois não consegue nem sair. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, Sutra 10, o segundo capítulo, é baixar a bola, que a gente costuma falar, né? Trazer a mente para um lugar de mais tranquilidade. Fazer com que a mente fique mais pacífica. Não é passiva, pacífica. E aí, buscando uma outra referência também, o Sutra 34 do primeiro capítulo, Patanjali fala da respiração, do poder da exalação principalmente. Nós vamos focar nisso hoje. E aí eu vou dividir esse nosso encontro em três momentos. Primeiro momento, nós vamos tentar tranquilizar a respiração, lembrar de alguns pontos importantes que eu acredito que você já faça. A gente vai recordar isso, a gente vai aplicar isso. E aí a gente vai criar uma pausa, depois a gente vai fazer uma técnica, que hoje eu não vou chamar por nome em sânscrito, mas é uma técnica que foca na exalação. A exalação vai ser alternada pelas narinas, depois eu vou explicar essa técnica que a gente faz com a mão. Vai fechar uma das narinas, depois a gente vai criar de novo uma pausa, um relaxamento curto, mais um relaxamento. E depois, a última parte, nós vamos tentar fazer com que a respiração fique muito sutil. Então, esse aí é um script que a gente vai seguir hoje. Então, primeiro, como eu disse, a gente vai tentar sutilizar a respiração. Para isso, nós vamos perceber como se encontra a respiração primeiro. Então, vamos sentar numa postura confortável. Eu estou aqui no chão. O chão, para mim, é um lugar confortável. Você tem que ver se para você é confortável sentar no chão. Você pode sentar numa cadeira, mas o mais importante é que a sua coluna esteja com espaço, você esteja com conforto. Porque isso aqui é para ser prazeroso. Não é um prazer sensorial, não é um prazer de ter as coisas, de usufruir das coisas. É um prazer da sensação de espaço interno, uma sensação de presença. Então, não se force a sentar em uma postura que não seja confortável para você. Se você está segurando uma postura aí com força, você não vai conseguir respirar bem. Você pode até deitar se você quiser. Então, ache aí a sua postura. Eu poderia estar sentado num suporte, né? Eu vou até fazer isso, pegar aqui minha almofada. Pronto, eu estou sentado aqui numa almofadinha
O bloco, às vezes, se você for usar, não é tão ideal, porque às vezes ele é muito duro. Você pode usar um livro, pode ser um cobertor, mas lembra que o cobertor também não pode ser muito duro, ou não pode ser muito macio. A almofada não pode ser muito redonda e muito mole, porque isso pode te dar instabilidade. Você pode se recostar numa parede também, se for necessário. E aí vamos começar fechando os olhos. E aí você investiga novamente a sua posição. Existe um engajamento, né? Mas não é para ser uma punição ficar sentado. Então eu vou reforçar aqui de novo. Se preciso, sente-se em uma cadeira. E aí, com os olhos fechados, nós vamos voltar a atenção para dentro, que é algo muito sutil, para essa primeira urgência do corpo, que é a respiração. Que tem um elo muito forte com nossos padrões mentais. Então, estudando a respiração, não estamos estudando só a fisiologia. É um processo de autoestudo. As práticas de yoga, elas são processos de análise, de autoanálise. Verifica como você fecha os olhos, se você precisa fazer força, se ao fechar os olhos seus sentidos continuam ficando para fora. Isso é bem comum que aconteça. Se você está numa postura boa, se a sua respiração ela já é boa, depois a gente vê o que é uma respiração boa. Os sentidos, eles se alimentam dessas sensações prazerosas, tanto da postura, do espaço interno, quanto a respiração. Se isso não acontece de imediato, que é o mais comum, lembra que a gente vai começar a respirar de uma forma mais especial, cuidar da postura para beneficiar a respiração, e a respiração beneficia também a postura. E aí daqui a pouco esse prazer ele vai ser possível de ser sentido. Mas lembra que é um processo gradual. É como um mergulho, como meu professor diz. Precisamos atravessar a superfície e descer, nadar um pouco, até chegar no fundo. Então lembre disso, vamos com toda a paciência, vamos passo a passo e vamos juntos. Estamos aqui conectados com o mesmo propósito. Lembra disso, isso costuma nos dar um pouco mais de energia. Sentimos que temos outras pessoas também se dedicando ao mesmo propósito. Então, vamos todos com muita paciência, com muita calma, e investigar, primeiro de tudo, a velocidade que você está puxando e soltando o ar. Observe. Eu queria que você visualizasse a sua inspiração, o movimento todo da inspiração e o movimento todo da expiração, porque nós vamos dividir esse movimento. A inspiração ela possui um início e um final. E tem um meio também. Eu queria que você prestasse atenção na velocidade da sua inspiração, do início até o meio. É muito comum o início ser muito forte, você puxar rápido e usar a musculatura mais externa do seu corpo, peitoral, por exemplo, os intercostais. E o ar entra rápido, mas se você respira dessa forma, rápido, do início até o meio, isso vai comprometer do meio até o final.
muitas vezes esse meio acaba sendo o final da sua inspiração. Então vamos cuidar para diminuir a velocidade inicial da sua inspiração. Depois nós vamos fazer isso na expiração. A postura, a sua postura, ela vai te ajudar ou te prejudicar nesse sentido. Ela pode facilitar se você tiver com uma boa postura. Coração aberto, as clavículas largas. E para isso você pode deitar no chão, se for necessário. Seja bem sincero com você. Ou você pode encostar numa parede. Não há problema algum. A gente precisa esquecer um pouco da forma, das práticas, e ir atrás da função, e ir atrás das experiências. Práticas, elas devem ser experiências profundas. Então pensa nisso, leva isso em consideração. E quando há espaço, quando seu coração está alto, é mais fácil liberar o diafragma. Então, inspira, começando de uma forma muito natural, sem querer puxar o ar. Ao invés disso, permita que o ar entre. Então, precisamos olhar também para a expiração. A expiração possui um início, um meio e um fim. É muito comum também a gente começar a soltar o ar de uma forma ríspida. Se você colocasse a sua mão, como está a minha aqui, na altura assim da parte alta do seu externo, na frente do seu nariz, na expiração você não deveria sentir o ar se movimentando. Se você está sentindo, é porque a sua expiração está muito forte. Vamos tentar sutilizar o início da expiração, marcar bem o meio e chegar no fim, sem também espremer o seu abdômen. Vamos tentar tirar um pouco dessa força. Porque se você respira assim com força durante muito tempo, o seu sistema nervoso simpático começa a criar uma sensação de estresse. Então vamos suavizar a respiração, cuidando da velocidade. Poderíamos estar cuidando de outros aspectos para se utilizar. Hoje, através da velocidade. Então a velocidade inicial, do meio, do final, do meio para o final, tanto da inspiração quanto para a expiração, deixa ser uma velocidade tranquila, uma velocidade baixa. Não é para ser a mais baixa que você já fez até hoje, mas uma velocidade que seja tranquila, uma velocidade que seja baixa. A gente sempre trabalha dentro do nosso limite de conforto. E aí perceba que a inspiração ela é beneficiada por uma boa expiração. E uma boa expiração ela influencia uma boa inspiração. Vamos entrar nesse ciclo onde um movimento ajuda o outro a ser mais sutil. Quando você exala tudo, você vai relaxar essa região do diafragma, não a região embaixo do umbigo. A região embaixo do umbigo ela vai ficar ali, compacta. Mas você relaxa a região do diafragma e o ar começa a entrar de uma forma muito natural. Você simplesmente depois vai prolongar esse movimento sem querer puxar, sem querer trazer. Isso, essa atitude, ela tem relação direta com a nossa ansiedade. Ansiedade em querer trazer logo as coisas, querer trazer logo o ar, querer trazer logo o futuro. Tentar dar logo o próximo passo, controlar esse próximo passo. Ao invés disso,
Se concentre para permitir que o ar entre. É diferente de puxar o ar. E aí você precisa ser muito sutil na sua ação. E talvez você precise se concentrar para abrir mão de certos padrões que a gente acaba assumindo. Porque às vezes isso não é nosso. Nós assumimos, às vezes, de acordo com influências externas, né? Assumindo um ritmo que não é nosso. Aqui, a gente pode assumir o nosso ritmo natural. E dá um tempo para isso, porque mudar o hábito, se libertar de um hábito, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Marque bem o início, o meio e o fim da inspiração. A inspiração começa pelo relaxamento do diafragma. O diafragma relaxa, o ar começa a entrar. E esse diafragma está sempre sendo usado. Quando eu digo relaxa, é a impressão que a gente tem. O diafragma está sempre trabalhando. Mas a impressão da sua respiração deve ser que ela se torna um ato que não é mais muscular. É claro que a musculatura está envolvida, mas a sensação deve ser de que não há mais musculatura envolvida. A diferença entre a pressão externa e interna dos pulmões é que está fazendo esse movimento do ar entrando e do ar saindo. E aí eu peço para você esquecer essa ideia de uma respiração muito volumosa. Vamos cuidar da velocidade e dessa sensação de respirar sem usar a musculatura. Na verdade, é sem usar a musculatura mais externa e de uma forma muito tensa. Então vai atrás dessa sensação, como se a respiração ela não movesse os músculos. Se a gente pensa no volume, a gente acaba engajando demais a musculatura. Não force. Você não precisa estender a sua respiração no máximo, volume ao máximo. Isso tem um propósito, que é gerar espaço, mas isso pode levar também a uma hiperventilação, esse ar todo que você puxa, levando assim a sua respiração no limite máximo de volume, ele não é absorvido pelo corpo. O corpo tem um limite de absorção. Então não precisa chegar no seu volume máximo hoje. Vai atrás de uma velocidade que seja tranquila, constante, no início, meio e fim da inspiração e da expiração. E vamos descomprimir o diafragma. Vamos respirar de uma forma que, em aspas, né, que não é muscular. Então faça alguns ciclos em silêncio. Capriche. E então, sem forçar e entendendo essa fluidez na inspiração e na expiração, retirando os picos de velocidade ou os quebra-molas, né, que podem estar existindo aí na sua inspiração e na sua expiração, é quando esses picos somem, os quebra-molas também somem, é sinal que a sua respiração ela descomprimiu. E aí vamos então lembrar que existem vários movimentos que a gente pode criar na nossa respiração. Vamos focar primeiro na respiração que acontece lá na barriga.
eu queria que você fizesse 4 respirações na barriga. Não é para estufar a barriga por completo, isso gera pressão nos órgãos internos. Isso gera também uma tensão no diafragma que desloca para frente. Isso não é bom. É uma respiração na barriga, em que você sente a comprimir, aí você percebe que foi demais. Respira na barriga e sinta, veja a sensação que ela gera. E observa que é uma respiração que acontece com uma certa facilidade, não tem as costelas elas não estão aí, né, limitando. Você está respirando, movimentando mais as costelas flutuantes. Vamos tentar levar essa mesma sensação. E aí, para isso, eu queria que você fechasse realmente os olhos e levasse a atenção para o externo, para esse osso bem rígido aqui na frente do peito, onde as costelas se encontram. Onde também o espaço entre as costelas acaba sendo menor, acaba sendo difícil de movimentar. Mas, de novo, vamos usar a nossa capacidade de visualizar e tenta levar essa sensação de respiração muito fácil que acontece na barriga, por exemplo, para essa região do peito, sem força. Pensa o seguinte, existe uma camada em cima da musculatura, perdão, em cima do esqueleto das suas costelas, e essa camada precisa estar relaxada para você poder expandir as suas costelas. Então visualiza o ar entrando diretamente pelo externo e movendo devagar as suas costelas sem acordar a musculatura do peitoral. Se essa musculatura do peitoral ela desperta, naturalmente o que vai acontecer? Essa musculatura estrangula a respiração alta. E quando a gente utiliza essa musculatura do pescoço, do peitoral, intercostais também de uma forma muito tensa, muito ativa, de novo nós vamos estar acionando o sistema nervoso simpático. Vamos entrar no modo de estresse. Então se concentra. O que eu estou falando parece algo muito simples, mas na prática não é. Respira como se não houvesse engajamento da musculatura, como se o externo fosse macio, penetrável pelo ar. E observa como, pouco a pouco, a sua postura vai mudando. Você vai inflando. Essa área do coração, na literatura do yoga, é tida como uma área muito especial. Não vou nem entrar com nomes, trazendo analogias. Pensa só no campo emocional. Nós fechamos essa região quando somos bombardeados por pressões. Então vamos tentar fazer o contrário. De dentro para fora, como uma flor se abre, vai respirando com muita suavidade, para gerar leveza nessa área. Lembre-se que você não precisa buscar o maior volume de ar que você conseguiria puxar. Isso pode te levar a um estresse também. Isso pode despertar essa musculatura que vai estrangular a sua respiração.
Infelizmente, essa luta acontece muito. Até quando a gente vai praticar respiração, praticar asana. Vamos usar esse momento aqui, agora, para treinar essa sutileza. Em silêncio, faça mais 4 ciclos. Lembrando do início, do meio e do fim da inspiração, você vai prolongar essa inspiração que começa aí no coração para as costelas, até chegar na região do umbigo. Faça 4 ciclos. Abra seus olhos. E eu vou tentar demonstrar com a minha mão. Espero que dê para você perceber. Nós vamos respirar como se fosse uma onda, um movimento sutil. Eu vou propor a inspiração começar daqui, se abrindo e depois fechando, como Patanjali coloca, né? Um ato de purificação. No Sutra 34 do primeiro capítulo, ele usa esse ato como purificação. A gente vai purificar, a gente vai tirar o ar, começando lá do umbigo, quando você exalar. Você vai inspirar, o ar vai entrar na direção do coração, se expandir para as costelas e ir lá para o umbigo. Quando você exalar, você vai deixar o ar começar do umbigo, ir para o coração e ele sai. Você inspira, o ar entra na região do coração, expande as costelas, as costas e vai lá na região do umbigo. Você expira, começando pelo umbigo, fecha as costelas, coração, o ar sai. Você inspira, o ar entra pelo coração, expande as costelas, as costas, chega lá nos rins. Quando você exala, você começa pelo umbigo, o ar vem na direção do coração e sai. Fecha os seus olhos, visualiza essa onda. Respira, inspira do coração ao umbigo e expira do umbigo ao coração. Feche os seus olhos para você se enxergar melhor. Faça só 4 vezes. Sem força, sem pressa. Não é para conquistar nada. Além de um conforto interno que está aí à sua espera. Além de um ritmo interno que é o seu ritmo natural. Não queremos chegar em nenhum lugar fora. A ideia é voltar para um lugar natural dentro. E vamos criar um intervalo de 1 minutinho. Se você quiser, você estica as pernas ou até deita para depois a gente sentar de novo. Então relaxe, relaxe. 1 minutinho. Descanse. Com o tempo, fica mais confortável ficar sentado por vários minutos. Mas também não se force. E se você quer sutilizar a sua respiração, transformar a sua respiração em um ato sutil para te ajudar a conquistar um estado meditativo, você não pode forçar.
Então vai construindo devagarinho uma boa postura e devemos sempre desenvolver essa capacidade de autorrespeito. As práticas de yoga não são assim uma penitência, não é para você provar que você consegue fazer, não é a disciplina pela disciplina. E aí, queria que você desse uma olhadinha para mim. Com toda a sutileza, com as nossas mãos, que normalmente são tensas, vivemos, né, numa época muito tensa, nos acostumamos a viver de uma forma tensa, então é bem capaz que sua mão reflita isso. As mãos, elas são terminações nervosas. Talvez a sua mão, ela não seja capaz de relaxar assim. Você precisa fazer então a massagem nela antes, para conseguir assumir esse movimento aqui, esse gesto. É uma pinça. Esses dois dedos estão recolhidos. A gente pode colocar aqui nesses dois marmas ou encaixar aqui nessa linha. Linha da vida, talvez. Então você encaixa ele e os dedos relaxam e ficam presos. Às vezes esse dedo fica muito rígido. Isso é sinal de tensão. Então vamos colocar esse dedinho embaixo do dedo do anel. E aí eles ficam com um volume e uma certa pressão que se assemelha ao dedão. Nós vamos fazer um encaixe bem sutil, só com a ponta do dedo, não é com a digital, com a ponta do dedo, bem aonde termina o osso. O dedo, ele possui, se você colocar a sua mão assim, ele possui uma bolinha, uma almofada, vamos chamar assim, uma carnezinha bem mole. Se você aperta um pouco mais, você já sente a parte dura do dedo. Você vai apertar com muita sutileza só com essa parte mole, tá? Você pode fazer na sua unha também. Se você aperta um pouco mais, você sente uma parte dura desse dedo aqui. Isso é sinal que você está colocando força demais. O dedão vai de um lado e o dedo anelar vai de outro. Tradicionalmente a mão direita é usada, mas você pode usar a mão esquerda também. Se isso complicou demais, você faz como você quiser. Você pode usar até um dedo aqui, porque a gente não vai ficar muito tempo. Se você for ficar muito tempo, e uma forma também de você ir lapidando essa técnica, né? E não só para lapidar a técnica, mas para refinar a sua atenção, aí você treina com Mrik Mudra, ou em algumas linhagens, Vishnu Mudra. Coração alto, já treina o Jalandhara Bandha, o queixo migra na direção do espaço entre a clavícula. Não é isso aqui. Isso fecha o peito. Coração alto, você pode até usar tua mão para abrir o peito, o queixo, ele mergulha para dentro. E o queixo se aproxima do espaço entre as clavículas. Não coloca pressão, isso ajuda a gente a relaxar os nervos que passam pela nuca. Mas se você força, vai tensionar os mesmos nervos. A inspiração vai acontecer pelas duas narinas, com aquela velocidade tranquila, com aquele volume que já é natural hoje, e naquele vetor, coração até o umbigo. A expiração vai ser alternada. Primeiro com a narina esquerda. Exala tudo. Inspira pelas duas. A mão pode voltar para a coxa. No final da inspiração, a mão chega no momento exato e você fecha a narina esquerda e solta pela direita.
Exalou tudo, a mão pode voltar. Isso é um ciclo. Inspira pelas duas, a mão chega. Solta só pela esquerda, sem empurrar o ar. O ar sai com suavidade. Inspira pelas duas de novo. A mão chega e você solta pela direita sem empurrar o ar. A mão fica indo e vindo. Se você quiser, ela pode permanecer aqui durante a inspiração. Ela não fecha as narinas. Mas é interessante você movimentar a mão, porque isso ajuda também num certo controle. O controle do movimento que tem a ver com o movimento também da mente. Conduzindo a respiração e conduzindo o movimento do corpo, no caso, o movimento do braço de uma forma tranquila, numa velocidade tranquila, isso acaba influenciando também no movimento da mente. Olhos fechados, coração aberto. Inspira pelas duas, solta pela esquerda. Inspira pelas duas, solta pela direita. A mão chega no momento exato que você precisa dela para fechar uma das narinas. E aí você certamente vai perceber que existe uma diferença entre as passagens da narina esquerda e direita. Se você precisar, se uma tiver muito obstruída, com a outra mão você pode trazer uma impressão como se fosse uma pinça abrindo um pouquinho a narina. Veja se você precisa e pode fazer isso. Veja se é bom. Faça algumas vezes. São poucas vezes. Mas o mais importante é você trabalhar e adquirir essa capacidade de fazer a técnica de uma forma sutil. O tempo, depois você vai aumentando. No Yoga Sutra, para dar um exemplo, no Sutra 21 e 22, Patanjali coloca ali um critério qualitativo, não quantitativo. Muito mais a qualidade do que você faz, em vez da quantidade. Então vamos fazer só mais um pouquinho. Respira pelas duas, a mão chega, não aperta a narina, basta um toque. Tenta achar esse lugar que você precisa só colocar essa almofadinha na ponta do dedo e ela sai com muita suavidade, sem pressão. Como se a respiração não fosse um ato muscular. Aí você inspira pelas duas, a mão pode voltar. Inspira, o coração se abre, a mão chega e você solta pela direita com suavidade. Faça só mais algumas vezes. E faça a última. Estamos treinando a qualidade. Depois você desenvolve o tempo, o prolongamento da quantidade de tempo que você permanece fazendo. Quando você tiver terminado, estica suas pernas ou deite-se por 1 minuto.
Verifica se você tem tempo para mais 5 minutinhos. Hoje nós fizemos um pouquinho mais longo essa respiração. Mas se você puder ficar mais 5 minutinhos, relaxe. Estica as pernas se for necessário, troca a sua postura. Qualidade. Isso tem a ver com uma capacidade de autorrespeito, de autocuidado. Para que exista qualidade, precisamos refinar a nossa percepção, refinar a nossa capacidade de presença para executar a técnica. E é isso que vai fazer a grande diferença no nosso dia, nas nossas ações. Agora, nós vamos, para terminar esse nosso encontro, vamos fazer uma respiração muito mansa. Então, eu queria que você se concentrasse para respirar de uma forma muito sutil. Lembra do começo, do meio e do fim da respiração. E aí eu pedi para vocês exalarem tudo e sentirem esse começo da inspiração acontecer de uma forma muito natural, né? Ou seja, pela ação de relaxar a região do estômago, o ar entra naturalmente. E vamos tentar respirar limitado só a esse momento. O ar entra um pouquinho e você exala. Então olha para mim, eu vou tentar demonstrar com as mãos. Eu vou inspirar um pouquinho, vou expirar. E tem quase uma pausa aí, que eu não forço. Na verdade, é um momento natural, é uma pausa natural, é um conforto. Eu inspiro e expiro. Inspiro, expiro. Expansão lateral, inspiro, expiro. Só aquele momento inicial, nem chega no meio. Eu inspiro e expiro. Com muita sutileza. Feche os olhos, permaneça onde você se encontra, deitado ou sentado. Uma respiração bem mansa, com os olhos fechados, 2 minutinhos. Respira manso e cada vez mais manso. Respira agora só com aquela fase inicial. No começo, né, a respiração tinha um início, um meio e um fim. E agora vai ser só esse início, meio e fim, vai ser limitado só à parte inicial. O ar entra um pouquinho e ele sai. E ao sair é como se o diafragma relaxasse, descansasse. E aí, naturalmente, a pressão interna em relação à pressão externa faz ele se movimentar de novo. Ele se movimenta vagarosamente pouco. Você exala. Respira dessa forma como se esse diafragma fosse movimentando lentamente, fizesse um afago, um carinho por todos os nervos por ele passa. Essa respiração mansa, avançando o ritmo do coração, ou melhor, amansando o ritmo do coração, amansando o ritmo da mente. E é claro, se você força,
para essa respiração ser pequena e reduzida, isso vai gerar estresse. Então, com paciência, usa esse minutinho final para você entender um pouco mais, respeitando a sua capacidade, o seu limite. Mas é algo possível e você treina a partir daqui. Amansar a respiração, como está no Hatha Yoga Pradipika 16 do terceiro capítulo. Amansar a respiração é amansar as feras. Com muito cuidado, com muito carinho e com constância, a gente vai amansando as feras. E essa respiração mansa, imperceptível ao olho nu, ela se torna uma realidade. E ela te ajuda no processo meditativo. Obrigado pelo momento juntos. Espero que esses exercícios eles ajudem a gente a passar por um momento de estresse, como a gente está passando hoje em dia, né? Muita instabilidade, às vezes muito tumulto, muita confusão, muita incerteza. E aí a gente pacifica um pouco as aflições que estavam, e aí fica mais fácil a gente começar, as coisas ficam mais claras. Assim espero. Um beijo grande. Obrigado pelo interesse e pela companhia. Tchau, tchau.